Olá, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 30 de julho de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o médico Lucas. Estamos no capítulo 12 e vou ler a partir do 13. Vou falar sobre a avareza. E aqui eu fui atrás dessa questão da avareza. Olha só o que diz. A avareza é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. A avareza é uma falta de generosidade e a mesquinhez, a sovidice, a insignificância e miserabilidade. Olha que triste que é a avareza e como compromete a nossa vida espiritual. Eu vou ler aqui o capítulo 12 e vou dar outros exemplos também para a gente. No capítulo 12, diz bem assim: Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, porque um pouquinho antes, Jesus estava falando a uma multidões e ele estava falando a importância de confiar no Pai Celestial. Se você confia no Pai Celestial, você não tem por que ficar tão desesperado com as coisas materiais, amém? Então Jesus está falando exatamente sobre isso. Mas tinha um homem que parece que não estava entendendo muito o que Jesus estava falando, não. Porque nesse ponto, esse homem aparece para Jesus e fala assim, ó. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão, quer dizer, ele tinha ouvido o que Jesus estava falando, estava no meio da multidão e lhe falou, mestre, né? Porque Jesus era um rabino, né? Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partido entre vós? Porque como aquele homem viu Jesus como um rabino, e naquela época era comum os rabinos dar uma opinião, dar um parecer em relação a isso, eles podiam até definir uma causa dessa. Então aquele homem procurou, né? Ele não tinha entendido que Jesus estava falando sobre a gente ter confiança no Pai Celestial, mas ele se preocupou na questão da herança que era dele, né? Ele falou, fala com meu irmão para dar minha parte da herança. E Jesus fala, eu não sou juiz nessa causa, porque a causa de Jesus não era uma causa terrena. Jesus não está preocupado com a herança de um ou com a herança de outro. Jesus está preocupado em passar a mensagem do Pai para as pessoas, né? Para aquelas pessoas. Então Jesus fala, homem, quem sou eu? Quem me constituiu Jesus ou partidor entre vós? Então lhe respondeu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tenha cuidado e se guarde da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só que coisa séria, hein? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico, vamos prestar atenção nesses detalhes, o homem já era rico, o campo de um homem rico, produziu em abundância. Se produziu em abundância foi porque Deus abençoou. Mesmo ele sendo rico, Deus abençoou esse homem, porque o campo dele produziu em abundância. E arrazoava consigo, ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde colher os meus frutos. O que eu farei, né? Superabundou, tem muita coisa, o que eu faço com tanta coisa que eu tenho, tanta coisa que né, foi a mais, abundou aquilo tudo. E o que eu farei, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Será que não tem ninguém do lado para ele ver? Será que não tinha ninguém precisando? Será que não tinha ninguém com fome? Será que não tinha ninguém para ele dividir tudo aquilo? Será que ele pensou nisso? Ele pensou nisso? Não pensou, né? Não pensou em nada disso. Do lado não tem ninguém que precisava? Ele não pensou em dividir nada? Não, ele não pensou.
Ele pensou em guardar. Esse homem aqui, ele estava aqui, olha, no coração dele, os bens materiais, os bens terrenos. Aí o que ele fez? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros. Isso quer dizer, ele não tinha só um celeiro, ele tinha vários celeiros. Mas eu vou destruir meus celeiros. Reconstruí-lo-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha aí, você veja que o homem, Deus abundou o homem, Deus abençoou o homem, porque Deus tem essas bênçãos para nós, né? Deus abençoa, mas geralmente, gente, assim, no geral, quando Deus abençoa uma pessoa, Ele abençoa para essa pessoa também abençoar alguém. Essa bênção não pode ficar parada só numa pessoa. Ela tem que ter condições de aproveitar essa bênção para abençoar outras pessoas de alguma forma. E esse homem aqui, com tanta bênção que Deus deu para ele, superabundou os campos dele, transbordou, não tinha onde guardar o mantimento, não tinha onde guardar nos celeiros dele. Ele não pensou em ninguém, ele pensou só nele mesmo. E olha uma coisa interessante aqui, Deus abundou, só produziu com abundância. Aqui não fala que ele agradeceu a Deus pela bênção que Deus deu para ele. O texto não fala que ele agradeceu. Obrigada, Senhor, obrigada por meu campo superabundou, eu não tenho nem onde guardar isso, obrigada, porque eu sei que isso é obra tua. Ele não foi um homem agradecido. Olha como esse homem estava realmente plantado na terra, né? Ele pensava nas coisas terrenas. Então, aí ele fez os celeiros maiores para guardar todos os bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e regala-te, alegra-te. Então, ele fala isso para a alma dele. Agora, será que ele estava falando isso para a alma dele? Come, bebe, aproveita, porque você tem aí para muitos anos? Não. Ele estava falando isso para a carne dele, né, gente? Porque a alma não ia aproveitar de nada disso. Ele estava falando para a carne dele. Na verdade, aquele homem estava olhando só para o próprio umbigo. Ele não estava olhando mais para ninguém. Ele estava pensando na alma dele, né? Na carne dele, nem na alma ele estava pensando, né? Porque depois da morte, que vem mesmo, quem vai responder por tudo mesmo é a alma da gente. E do que a alma dele ia aproveitar daquilo? Em nada. Quem quer aproveitar daquilo? A carne. Então ele não estava pensando na alma dele, ele estava perdido nos pensamentos dele, né? Ele não estava sabendo direcionar aquilo. Ele não era uma pessoa grata, ele era uma pessoa avarenta. Ele era uma pessoa que tinha avareza no coração dele. E aí Deus lhe disse, louco, porque ele é louco mesmo, uma pessoa que pensa dessa forma, superabunda os seus celeiros, não pense em ninguém, não pense em dividir, pensa que a alma dele vai desfrutar disso. A pessoa morre, o que a alma vai levar daquilo lá tudo? Nada, não vai levar a alma mesmo, não vai levar nada. Mas Deus te disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Esse trabalho todo que a gente faz, que você está fazendo, esse trabalhar todo, acumulando tanta coisa, para quem será? Não vai ser para sua alma. Vai ser para sua alma? Não vai ser para sua alma. Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo. E não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Ele não estava preocupado com a sua alma. E ele não era rico para com Deus. A avareza faz a gente negligenciar a obra de Deus em muitas coisas. Negligenciar dízimo, negligenciar a oferta, negligenciar a ajuda aos ministérios. A parte da igreja, o avanço do evangelho, a evangelização, Deus colocou isso para nós fazermos, não para ele fazer. Porque senão choveria dinheiro do céu, aparecia dinheiro em árvore. Não, Deus deu essa missão para nós, é para sair de nós, é para a gente abençoar o ministério e a gente continuar a obra de Deus aqui nessa terra. A continuação, o evangelho, o ide,
É uma tarefa nossa. Lógico que Deus ajuda, mas isso é para nós fazermos. Por isso que a gente contribui, a gente dizima, a gente ajuda os ministérios. Isso é uma tarefa nossa. Deus confiou a nós. Veja a vida de Paulo, veja a vida de Pedro, veja a vida de muitos aí na fé que colocaram a vida aí e foram atrás de levar o evangelho, de abençoar as pessoas, de levar a palavra de Cristo. Não caía dinheiro do céu. Paulo teve que trabalhar. João pediu ajuda a Gaio, que tinha condições melhores para estar ajudando. Então isso aí é uma obra nossa, isso aí é um mover nosso. Não é um mover que Deus vai fazer, é a gente que tem que levar o evangelho. Esse homem aqui, olha, ele não pensava em nada, com certeza ele negligenciava tudo. E essa avareza também mostra uma decadência espiritual nossa. Por quê? Você está confiando nos seus bens terrenos. Você está confiando nos seus bens aqui da terra. Quando, na verdade, a palavra fala que Deus é que dá provisão. Você tem que confiar em Deus, porque tudo que você tem aqui, essa abundância toda que ele tem aqui, que ele guardou, se Deus quisesse tirar isso num dia, num segundo, Deus tirava tudo. Era só mandar aí, olha, uma enxurrada, um terremoto, alguma coisa, Deus tirava tudo se quisesse. Então, a nossa confiança não tem que ser nos bens que nós temos. Embora trabalhar e pensar no futuro, pensar que a gente vai aí envelhecer e que precisa ter aí uma renda, isso é normal, mas você confiar plenamente nisso, não. Isso aí é uma decadência espiritual, você está em declínio espiritual. Se o seu declínio não fosse, se você não estivesse em declínio espiritual, você confiaria toda a sua vida em Deus. Você sabe que Deus proverá. Deus proverá. Ele não pensou nem quem estava do lado dele, nem que estava ali. Será que tem alguém? Nossa, meu super abundou, não tenho nem onde guardar. Senhor, meu Deus, tipo aquilo, não tem ninguém aí do lado que você possa estar dividindo o que você adquiriu, não tem nenhum pobre aí não, que você possa ter ajudado, não tem ninguém aí com fome que você possa ter dividido, é tanta coisa, você preferiu destruir o que você tinha, que não era um. Fala aqui que os celeiros, então tinha mais de um, e geralmente não eram pequenos. Quer dizer, ele tinha celeiro para a vida dele, ele queria mais e mais e mais. Vamos trazer isso para a vida da gente. Será que a gente também não quer mais e mais e mais e mais? Não. A gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não estar trabalhando e construindo tesouros aqui nessa terra. E os tesouros nessa terra, o dinheiro na nossa terra, faz a gente levantar altares no nosso coração. A gente começa a construir deuses, que é o nosso dinheiro, A gente começa a colocar a segurança nossa em nosso dinheiro, na nossa provisão e desfoca Deus. A nossa provisão vem de Deus. E quando a gente está numa vida crescente espiritual, não deve existir avareza no nosso coração. A avareza é um sinônimo de uma decadência espiritual. Você não está confiando em Deus, você está confiando nos seus bens nessa terra, como se os seus bens fossem te trazer tudo nessa vida. E quando quem te traz tudo nessa vida, que te traz saúde, que te deu até essa abundância, que te abençoou, foi Deus. E se Ele te abençoou, é para você abençoar outras pessoas também que estão precisando. Sempre tem alguém que você pode e você deve abençoar. Amém, meus amados? E aqui tem uma passagem, aqui também fala que a cobiça, segundo, né, a palavra cobiça aí no grego, quer dizer sede de ter sempre mais. Essa sede da gente ter sempre mais. Gente, vocês já repararam que às vezes a pessoa luta, tem uma vida de sacrifício, deixa aí um legado, um monte de coisa, um monte de bens para os filhos, morre, não leva nada, porque dessa vida a gente não vai levar nada. A nossa vida, ela é celestial. A pessoa pensa, morreu, acabou nada. O que vem vai depois, a vida mesmo vai ser depois. E quando a pessoa morre, é uma briga, hein? É uma briga por causa que a pessoa levantou um monte de coisa e depois os filhos, os parentes, vêm tudo brigar por causa das coisas que nem eles, às vezes, nem colocou a mão para ajudar a levantar. Mas na hora que a pessoa morre, é uma briga na família, hein? Isso é meu, isso aquilo aqui, ó.
Tem uma briga bem aqui, né? O rapaz estava falando, a minha herança, fala para o meu irmão, eu quero a minha herança. Jesus falou, eu não sou juiz disso, porque a causa de juízo não é terrena, ela é celestial. Então Jesus, sendo rabino, que até podia dar um parecer, olha, entrega a herança dele. Não, eu não sou juiz em relação a isso, porque o meu interesse não é mundano, o meu interesse é o meu Pai Celestial. A sua herança vai ficar aqui. Tudo que a gente tem vai ficar aqui. Então, presta atenção para você não estar demasiadamente lutando, conquistando muitas coisas. Pense bem nisso, não que seja errado, mas se Deus está te abençoando, abençoe alguém. E não coloque tudo isso no seu coração como se a sua vida fosse eternamente aqui. Uma hora você vai sair daqui, tudo isso vai ficar. E aí? Aqui fala aqui, ó. Logo esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você está trabalhando demais, está fazendo, levantando fortuna, levantando coisa, para quem será? Eu posso te dar certeza que não vai ficar com você. Com você não vai ficar na mão de outras pessoas. Vai ficar na mão de outras pessoas, você pode ter certeza disso. E aqui, em Mateus, eu separei um texto aqui, porque é a única vez que Jesus fala que existe dois senhores. É a única vez. Ele fala bem aqui, em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Aí, ó, ele fala que existe dois senhores. Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Então, quando ele fala de dois senhores, ele está falando de quem? De Deus e da riqueza. Dois senhores, é a única vez que Jesus fala, existem dois senhores. Deus e a riqueza. E eles, às vezes, entram no coração da gente, a riqueza, e a gente esquece Deus. Então, vamos prestar atenção nisso, a gente não está levantando altares que são os nossos tesouros, os nossos bens, porque a vida da gente é um piscar, Cuidado para você não estar trabalhando demais, não que isso seja errado, mas trabalhe numa proporção certa, justa, abençoe as pessoas, não acumule tesouro aqui na terra, porque você não vai levar nada disso. Amanhã é um dia que não nos pertence, hoje já não nos pertence. Então esteja ligado no trono, porque Deus tem bênção para você. E as bênçãos do Senhor espirituais são muito maiores que as bênçãos materiais. Porque as materiais, muito provavelmente, acaba acontecendo isso aqui. A pessoa olha para o próprio umbigo e não quer abençoar ninguém. E Deus abençoa a pessoa e a pessoa guarda só para si. Você vê? Faz celeiros e celeiros e celeiros para guardar. Não olhou do lado, não foi agradecido a Deus. E aí, olha, com certeza, Deus fala, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Podia ser diferente, não podia ser diferente aí, não? A gente não pode ser diferente? Deus está te abençoando? Deus está te abençoando? Está fazendo aí você crescer, você alcançar as coisas? Abençoe, olha do lado um pouco, para de olhar um pouco só para si mesmo e olha do lado, você vai encontrar alguém que você pode abençoar. Você pode abençoar essa vida. Eu tenho certeza disso, porque Deus abençoa as pessoas para a gente abençoar o próximo, para a gente abençoar o próximo, para a gente abençoar o nosso ministério, para a obra crescer. Não é para ficar só para a gente, tá? Porque tudo isso aqui vai ficar aqui. E tem uma passagem também que está na carta de Tiago, versículo 4, no capítulo 4, 13. A falibilidade dos projetos humanos. Você vê que esse homem aqui, ele fez tantos projetos, né? Ele falou, ai, a alma minha, descansa, regala-te, porque você tem provisão para a vida toda. Olha os projetos dele. Naquela noite mesmo, Deus ia levar a alma dele. Naquela noite mesmo, os projetos dele, acabou. Tantos projetos que ele tinha, trabalhou, fez tanto isso, fez celeiros, construiu. Ele não usufruiu de nenhum projeto dele. Você entende que uma pessoa não usufruir de nenhum projeto? Olha que triste isso aí. Não usufruiu de nada. E olha aqui o que fala Tiago, a falibilidade dos projetos humanos.
Atendei agora a vós que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha aí, ó. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passar um ano em tal lugar, vou viajar para tal lugar. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. Que é a vossa vida? É uma pergunta. O que é a sua vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, dizeis: se o Senhor quiser, não vos. Se o Senhor disser, não vos viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais de vossa arrogância, arrogantes pretensões. Toda jactância ou atitude, quer dizer aqui, semelhantemente a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você vê aqui que Tiago fala, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Gente, a nossa vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus. A nossa vida aqui é um sopro, é uma neblina que passa ó, e dissipa rapidamente, acaba. Então, esses projetos muito longos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Então, quando você for pensar isso, você fala, se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Esse homem tinha um projeto aqui para a velhice dele. Naquele mesmo dia que ele pensou nesse projeto, a vida dele foi levada embora. E assim pode ser a nossa. Assim pode ser a nossa. Então, cuidado com isso, tá? Deus está te abençoando? Abençoa. Abençoa. Quando a gente não abençoa, quando a gente entra na avareza, é meu, eu quero para mim, é para mim, é para minha, é para o meu legado, é para minha, é para o meu desfrute, você pode estar negligenciando com Deus. Você pode estar negligenciando com Deus, porque a pessoa avarenta, ela só pensa nela, ela só quer para ela, e muitas vezes ela negligencia dízimo, negligencia oferta, negligencia o ajudar a igreja local, a igreja que ela congrega, porque ela só pensa nela, ela só quer para ela. E a gente tem que pensar que os nossos irmãos, eles são os nossos irmãos. Eles são os nossos irmãos em Cristo. Se você puder estar ajudando, Deus super te abundou, pensa no próximo. Não olha só para o seu umbigo e nas suas necessidades, não. Sempre tem alguém do seu ladinho aí, ó, que está precisando de uma bênção, que está precisando de uma ajuda. Isso vai te fazer um bem tão grande, vai fazer um bem para o seu irmão. E lá no céu Deus vai estar vendo. Eu abençoei uma pessoa certa, porque ele não olhou só para ele olhou dos lados e enxergou os meus filhos, enxergou os irmãos em Cristo. Amém, meus amados? Que essa palavra possa entrar no seu coração, faça uma morada aí e que vocês possam estar refletindo sobre isso. Cuidado, cuidado com você não se preocupar muito em acumular tesouros nessa terra, porque tudo isso vai passar, a nossa vida é um sopro, a nossa vida é um sopro. Tome cuidado com isso e fuja da avareza, porque ela quer dizer um declínio espiritual. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.